crazy weather. Hey mambo, don't want the tarantella. Hey mambo, no more. I'm a tarantella. Ei, buongiorno della mattina! Ele tá com a cara que acordou agora. Eu tô. Matina, cáspita. Olha aqui, ó. Eu não sei que hora. Aqui em São Paulo é matina, meu. É 11h30 da manhã. Domingo, 11h30, pra não falar 5h10 da tarde, porque é o horário que nós estamos gravando, entendeu? Mostra aqui. Olha que hora que nós estamos gravando. Mostra aqui, ô Chiquinho Scarpa. Mostra aqui pra mostrar pro pessoal em casa que hora nós estamos gravando o Pilotando Fogão. 5h10 da tarde. Isso porque às 6 horas o restaurante abre. Então imagina como é isso aqui se não é na turbina de cima e embaixo pra rachar o coco de qualquer um. O negócio é o seguinte. Hoje, aqui, domingão, dia das mães, né? Que afinal de contas, o Pilotando Fogão, ele passa num monte de lugar. Vocês estão vendo aí no rodapé, no black pé aí, não é no rodapé, no black pé, na faixa negra do Pilotando Fogão. Não tem a faixa de gases, aqui tem a faixa de gases, ó. Aqui, ó, a faixa de gases. Olha, vocês estão vendo aí na faixa do Pilotando Fogão um monte de lugar que passa o Pilotando Fogão. Quem assiste o Pilotando Fogão sabe disso aí. E aí, meu querido, minha querida, vocês que assistem em outros lugares podem estar vendo em outro dia. Mas esse programa, o original, o gravado para hoje, é para o Dia das Mães. E por causa disso, nós vamos fazer uma homenagem do mais novo ao mais velho, a mama mais velha da família de cozinha, que não é a minha mama Lu, mas essa homenagem também fica para ela porque ela é apaixonada por esse prato. Nós vamos fazer hoje um talharine à Nona Rosa. Que O melhor prato que eu sei fazer é esse. Esse prato é o melhor. verdade, ele faz. Nem eu faço esse prato igual Não ele. é, que eu Eu aprendi não sei o que direitinho. Ele aprendeu direitinho Com o sem ter papai. conhecido a minha avó. Mas ele aprendeu com meu pai, porque meu pai gostava de fazer esse prato e eu nunca cruzei ele. Eu sempre deixei meu pai fazendo, que era o prato predileto que ele gostava de fazer, era o Nona Rosa, que ele chamava de Mama Rosa. Nós vamos chamar ele de Nona Rosa. E o Melancia Kids aprendeu a fazer com meu pai esse prato e deixou o abóbora gigante de fora. Entendeu? Pelo menos um, né, Cáspita? Então, então esse aqui é uma homenagem pra Nona Rosa. E nós vamos fazer hoje o talharine à Nona Rosa em homenagem a... Em homenagem a quem? Porque afinal de contas você já foi ao Você Que Sabe Paisano. Então vá. Lá tem tarantela e muita canzonetta per te ascoltar. Tem perna de cabrito e uma pasta chuta per te mangiar. Você já foi ao Você Que Sabe Paisano. Então vá. Você que sabe, Rua Rui Barbosa, 192, Bela Vista, Bexiga, São Paulo, Moreneiro, telefone, Titilo. 5511-3229-2574. 55 por quê, Chiquinho? Porque nós estamos passando na Manhattan Neighborhood Network. Nós é importante, nós estamos nos States, brother. viu? Nós não conseguimos passagem pra lá, entendeu? Porque nós lá é barato. Porque nós somos parentes do Osama. Os caras, a barba dele de Osama. Os caras chegam e falam assim: o que você tem? Nada. Você tem dinheiro no banco? Não. Você é empresário? Não. Sou empresário. Quando o cara pergunta pra gente o que a gente tem, a gente fala, a gente tem Dívida. e uma passagem pro norte. Tem um boutique e uma passagem por norte saída, meu filho. Olha lá, então você. Não põe aqui que vai queimar a panela por enquanto. Aí o Marcão da Le Cruzeiro. Eu vou fazer. Já me roubaram umas panelas aí, meu Marcão. Eu vou começar fazendo meu Tô prato usando o cozedor aqui. de massa emprestado. Ainda bem que o Carlão, ainda bem que o chefe Carlos Soares, eu estou convocando sua presença para participar nesse programa, pois a sua ausência, a minha pessoa está me dando raiva de você. Então o Carlão me emprestou a panela porque me roubaram a minha e me roubaram a minha outra panela. Você acredita que a Le Cruzeiro é tão famosa e tão conhecida que os caras me assaltaram e me levaram minhas panelas embora? O negócio é o seguinte aqui, ó. Deixa eu falar com você. E não há coisa Mandando pior um pra abraço ser pra Le roubado um Cruzeiro. cozinheiro. Vou mandar um abraço pro Marcão. Marcão, da Le Cruzeiro. Obrigado, Marcão, pela ajuda, pelo apoio aí. Vocês sempre sensacionais. Le Cruzeiro, meu amigo, dê esse presente pra você. Sábado passado, de ontem a uma semana, eu fui dar uma aula, rapaz, lá na Day by Day, lá no Morumbi, acho que é Vila Andrade, se eu não me engano. Rapaz, trabalhar com Le Cruzeiro é uma delícia, né? Os clientes olhavam e falavam, mas que praticidade, que rapidez. Eu falei, o produto é bom, o resultado é bom. Estamos aqui em nome de Balks. O Ale da Balks está todo feliz aí que nós vamos fazer um encontro. Isso é surpresa. Depois vocês vão participar, o Pilotando Fogão vai fazer umas imagens. Nós vamos fazer um encontro aí de Harley e tudo mais, enfim. E o Ale tá todo feliz aí que vai entrar com esse esquema aí. Eu vou com a minha Luizão bis. vai botar Aquamix. Nós vamos fazer uma bagunça danada lá, hein? Aquamix, Ó. essa é muito boa. O negócio é o seguinte, Cristiano, eu tenho certeza que até domingo tudo na sua casa tá em ordem. Tem casa aqui pro meu irmão Cristiano da Elve, que é meu brother, que eu tenho ele dentro do meu coração, tenho um carinho muito grande pela sua família. Que Deus abençoe você nesse momento aí, certo, Cris? E que
Tudo deu certo. Tenho certeza que hoje o filhão tá me assistindo em casa, Eu ok? quero mandar um beijo. Deus pede, pro que a gravação já é quarta-feira. Quero mandar um beijo pro Cristian da Dalci, que ele veio aqui, não sei que sabe, na Páscoa. O Brunão tava fazendo um evento no dia. E o Cristian veio aqui me homenagear. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter comido aquele bacalhau que você falou que tava maravilhoso. Francês. Um beijo pra você, pra essa sua família maravilhosa, Francês, viu, bonito? esse moleque tratou você bem, François? Hã? Monsieur Cristian? Esse moleque tratou o senhor bem? Ou não tratou o senhor bem, senão ele vai enfiar ele no forno com batatinha? Olha o que ele fez aqui Vamos até lá, agora. Ele joguei colocou azeite na e cebola, frigideira é isso? e cebola, mais nada. Deu uma murchadinha na cebola e agora eu vou entrar com a berinjela cortadinha em tiras, tá vendo? Isso aí, agora ele colocou a berinjela cortadinha. Como nós acabamos de cortar essa berinjela, não colocamos em água, em sal, em nada, tá? A berinjela o amarguinho tá- dela vai sumir aqui dentro Vai do molho sumir mesmo dentro e já do era, molho. tá? Então, concluindo aqui, mandar um abraço pro Cristiano, da Elvia aí, tá certo, meu irmão? Força, brother, força e que Deus esteja conosco, porque Ele está sempre. Mais um fio de Aí- azeite aqui. E o Vitão já entrou em Dalci. Dalci, meu. Dalci é o meu, o seu, o nosso congelado, o nosso vegetal. Que olha, sabe o que é? Uma empresa entre a colheita, seleção, produção, preparo, porcionamento, demorar no máximo 4 horas, depois já congelar o teu alimento e você receber esse alimento congelado, você manter até 98 de todos os nutrientes desse alimento. Meu amigo, não tem pra ninguém, né? Não leva mal, mas não É tem só pra ninguém, Dalci não. mesmo. Quanto tempo tem Você vai besouro? ver, você vai ver, besouro você vai ver o atômico. programa que vem. O Brunão vai usar um prato, né, Brunão? Vai fazer um prato com mix Tailandês. tailandês da Dalci. Aquele prato já tá me dando água na boca, bicho. Não é Tem nem um esse minuto, aqui. então é o seguinte, eu vou mandar esse abraço aqui pro... Ó, o botão dele tá abrindo, você tá com o botão aberto, hein? Por isso que eu já não uso mais o botão, que é pra não ficar com o meu butico aberto, aliás, o meu botão aberto. Olha aqui, vamos mandar um abraço muito grande aqui pro Rogério do Centro Europeu e todos os alunos que estão assistindo, a Márcio, o pessoal da coordenadoria, todos os professores lá, Sandrão, meus amigos lá, Dirceu, nossa senhora, essa tropa da pesada. Olha aqui, o negócio é o seguinte, você do Centro Europeu, presta atenção nessa porcaria que você tá vendo na televisão, porque já que você é sem vergonha, não fica prestando atenção nos magos que estão te ensinando lá dentro da sala de aula, pelo menos aqui na televisão você fica assistindo a gente, né? Afinal de contas, o Rogério botou a gente pra Brunão. passar em todas as TVs do Centro Europeu lá. Pimentão vermelho picadinho, tô colocando na frigideira agora, mais ou menos um pouquinho de pimentão. Mais ou menos 1 tonelada de pimentão. É, mas é Então gostoso. nós vamos pro nosso intervalo, que o Orlando já tá dando um X vermelho pra nós lá. Então, nós vamos pro nosso, ó, atenção pra aí, lá, você né? de casa, não sei, pra qualquer lado, eu te puxo ou te empurro, pra onde der vontade na hora, então vai. Bate! So when you mambo,